Esse é o Charla Podcast, seja muito bem-vindo a mais uma Charla, cara. Hoje uma Charla especial e o Charla é itinerante, hein, cara? Estamos numa sala, né, estúdios nababescos, sensacionais, meu parceiro. Coisa de alto nível. E o seguinte, ó, Charla Podcast, você já sabe, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber as notificações. As novas charlas você já recebe no seu celular. E mais, dê o like, meu parceiro. Voadora no peito do like, porque hoje merece demais. Aliás, estamos com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu sou o Bruno Cantarelli, pode seguir lá no Instagram, @CantarelliBruno. Siga também o Insta do Charla Podcast, @Charla Podcast lá no Instagram, beleza? Ao meu lado, meu parceiro Beto Júnior aí. Betão, tranquilidade, irmão? Tranquilidade, Cantarelli. Que isso, irmão? Que parada, hein, tá cara? Tá aqui numa sala de negócios, porque estamos recebendo um presenciável, né? Exatamente, o cara não é só craque, não foi craque. O cara foi presidente. Né? Não basta ser apenas o ídolo do clube. O cara foi presidente do clube também. Então, estamos aqui numa sala que podia estar assinando um contrato. Assinando um contrato, né, cara? Isso, exatamente. Pô, então um local, como você disse, Charla itinerante... Uma das novidades do Charla aí, ó. 2021, 2022, estamos aí. É isso aí, tamo junto, cara. Agora uma salva de palmas pro nosso convidado sensacional, Roberto Dinamite, com a gente no Charla Podcast. Irmão! Aí, ó. Ô, Roberto, de verdade, pra gente é uma honra gigante receber você aqui no Charla. A honra é minha, cara. Eu tô super feliz, até emocionado um pouquinho. A voz fica difícil sair, mas... Estou muito feliz de estar com vocês, participando desse momento, que é um momento muito especial para todos nós, né? Dos problemas que estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, de poder estar juntos aqui, né? Nesse bate-papo. Duas grandes figuras, dois grandes profissionais. Obrigado. Pô, que isso. Tenho o maior carinho, o maior respeito, entendeu? Mas você... Fala aí, o Roberto Dinamite é bom jogador, foi bom jogador. Um dos maiores obrigado. ídolos da história do futebol brasileiro e mais, o maior ídolo da história do Vasco. Pô, então, tem que falar isso aqui. Perfeito, né? Cantarelli. O artilheiro do Vasco. Artilheiro do Vasco. É o maior artilheiro da história do Vasco. Maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. É de longe, o Fred tá chegando aí, mas tá chegando pra chegar segundo. Primeiro, tá muito longe. Então o Roberto, ele é uma marca do Vasco. E assim, você... Daqui a pouco vai ter que dar aquela nossa introduzida aqui do nosso parceiro, mas já para adiantar o papo que eu quero começar. A chegada do Roberto como convidado aqui do nosso podcast, estando aqui num veículo como esse, de comunicação agora moderna, isso eu acho que é muito emblemático, até porque o Roberto, ele, com tudo que você falou, eu acho que ele sofre uma situação. Na concorrência ali, por exemplo, de jovens, quando vamos falar de ídolo do Vasco, quando é ídolo do Flamengo, o cara pode ter 15 anos. O cara vai falar, não, o Gabigol é um monstro, mas o ídolo do Vasco, o maior ídolo do Vasco é o Zico. Do Flamengo. Do Flamengo, é o Zico. No caso do Vasco, eu brigo muito com vascaínos, irmão, amigos, que muitos, Edmundo, aí o Juninho Pernambucano. E fica restrito a quem viu, ou a minha geração também, que não viu, mas é mais próxima. Ademir Barbosa. Sim, tem isso aí, mas assim, eu acho que é indiscutível. Pra mim é indiscutível. Pelo que você fez na sua passagem pelo Vasco, que você é o maior ídolo da história do Vasco. E assim, eu acho que é muito bacana isso. A gente tá aqui num veículo que vai comunicar muito pra jovem, e é pra mostrar isso. Aqui está o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. E é um Vasco, como o Roberto disse, que teve grandes legendas do futebol. Grandes craques passaram pelo Vasco, mas o Roberto Dinamite fez dentro de campo por onde pra ser o maior ídolo da história do Vasco. E é isso aí. Meu amigo, o que eu vejo com relação a isso tudo é o seguinte, o torcedor que te enxerga como, né, como um dos ídolos. Então, como eu falei, eu acho que por ali, na história do clube, a grandeza que é o Vasco, só em fazer parte, né, desse grupo seleto, que tem vários, né, de Barbosa, Ademir, Vavá, e muita gente, Edmundo, Romário... E vários que passaram dentro do Vasco, que cresceram dentro do Vasco. Então, eu tenho e reconheço, né, a minha participação, 20 anos, e uma história muito bonita, e de troca, de respeito, de carinho. Então, é o que eu falo. Isso, para mim, é importante, é legal?
Mas eu tenho aqui dentro de mim, dentro do coração, a minha vida. O Vasco é a minha vida. O Vasco foi e continua sendo tudo que eu vivi como atleta profissional. Então, obrigado por parte de vocês. E colocar isso, e eu entendo até essa geração que tem lá o Edmundo, tem o Romário, que já foi uma outra, né, outro momento. Isso. E acho que faz parte, cara. Mas a grande maioria ainda... Considera, né? Considera. Porque eu acho legal, que o passado é referência. Você tem que ver o presente, mas o passado é referência. É verdade. E o cara vai olhar e vai falar, pô, Roberto Dinamite jogou a vida, né? Sim. Jogou a vida no Vasco. Ele teve essa saída pro Barcelona, depois teve passagem pela Portuguesa em São Paulo, mas a vida dele, o auge do Roberto, as Copas que ele jogou, vestindo a camisa do Vasco. Então, eu acho que é importante a gente que pensa nisso, né, Cantarelli? Em falar pra nova geração, a gente tem esse cuidado. Isso. Essa ideia aqui é isso, é uma nova linguagem, é estar inserida nisso. Então aproveitar e fazer esse serviço, mostrar, né? Com certeza. E o nosso papo, a nossa resenha vai ser espetacular. Já deu o seu like na nossa live, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa charla. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Agora, o seguinte, galera... Nossa parceira, né? Temos que falar dela. A Forneria Original, a melhor pizzaria que você pode pedir, cara, no seu celular, no seu smartphone, também na internet. É o seguinte, ó, você pode pedir qualquer pizza da Forneria Original e ganhar um desconto na faixa aqui do Charla Podcast. É o seguinte, forneriaoriginal.com, o site, ou pelo aplicativo, baixa aí na sua loja virtual, no seu smartphone, o aplicativo da Forneria Original. E aí o seguinte, ó, botou lá, cupom CHARLA10, tá aqui embaixo o cupom de desconto, também o nosso QR Code voando aqui na tela pra você já acessar e já pedir a sua pizza. Botou CHARLA10, você ganha 10% de desconto pedindo qualquer pizza da Forneria Original. E tem uma promoção importante, né, Beto Júnior? Não, com certeza. Você tá vendo aqui no nosso telão, né? Isso. Tem ali o growler. O growler são esse recipiente aí, no caso da Forneria, ele tem 1 litro. Isso. Que você pode comprar o chopp, né? E ali tá Chopp dando... artesanal dá ocos pocos, Pô, né, cara? só isso, né? É. Como a gente brinca aqui, é luxo e qualidade no seu... Exatamente. No seu YouTuber, na sua telinha, no seu celular. Luxo e qualidade sempre a pizza da Forneria e a cerveja, o chopp da Ocos Pocos. Então, você comprando um combo de pizza 40 centímetros, que é a grande, né, da Forneria, mais R$ 29,90, você leva aí um growler de 1 litro de chopp Alma da Ocos Pocos. Qualidade. Pô, belo de um chopp leve, pra casar com as pizzas salgadas, dá aquela harmonizada, né? Você tá entendido, né, Eu tô irmão? entendido. Eu participar. Desculpa, eu ia Roberto, comentar fala, aqui. Roberto. Vale pedir. O Betão sabe tudo do negócio das pizzas. Harmonização. Pô, harmonização e tal, essa coisa toda. Ó, essa barriguinha aqui foi cultivada com pizza, você não foi comendo salada. Não, agora que eu entendi. O porquê disso. Né? E o Roberto Mas vai realmente, experimentar a pizza, realmente. hein? Pô, Daqui a pouquinho. daqui a pouquinho, tô esperando. E se você tiver naquela ura de só querer estar cheio de sede, aquela pedra de sal no gogó, aí você pode pedir só o chopp. Aí você vai pagar R$ 39,90 Boa. e vai ganhar e vai receber o growler de 1 litro de chopp Alma. Então, enquanto durarem os estoques, porque essa promoção foi pro Dia dos Pais, mas enquanto durarem os estoques, você pode pedir o growler da Ocos Pocos no pacote aí, no combo da pizza grande da Forneria. Grande parceira do Charla Podcast, Forneria Original. Tamo junto, doutor Forneria. É isso. Vamos lá. Primeiro, Roberto, eu queria que você falasse pra gente quantos gols você fez na carreira. Só pra gente ter um padrão de comparação com os centroavantes atuais. Quantos gols na carreira? Cara, a minha conta dá uma conta Mais alta até. mais alta, né? Mas eu posso dizer que dá mais ou menos 754 gols na carreira. E aí vai Vasco, Seleção Brasileira, e por onde eu passei. Mas, para mim, é motivo de muito orgulho, também porque eu joguei muito, né? Mas Sim. eu até... Jogou muito em qualidade ou quantidade? Foram 20 quantidade, mas também em qualidade. Muita eu acho que é qualidade. uma marca muito legal, significativa, e principalmente essa vivida dentro do Vasco, né? Começando ali desde os 15, 16 anos. E eu estava falando com o Betão, né? Com 20 anos, estava aí me tornando, pela primeira vez, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez campeão brasileiro. 74, né? 74, né? Isso aí. 20 anos, sou de 54, 74, 74.
Isso. Certo, Betão? Certo. Certo? Sou jornalista, matemática não é meu forte, não. Isso aí. Se me perguntar muito rápido, eu demoro a responder. Não, mas essas coisas assim marcam, né? Sim, lógico. Pô, primeira vez. Né? Primeiro título brasileiro, Primeiro título né? brasileiro, primeira vez que artilheiro. E é muita coisa, porque assim, a gente fala, né, que hoje o futebol brasileiro tem essa dificuldade de produzir centroavantes, né? É verdade. De centroavantes que fazem muitos gols. A gente vê Gabigol quebrando marcas, mas assim, o número de gols que os centroavantes hoje fazem na carreira, esse número é muito inferior ao que você fez. Então, assim, era o auge, você acha que a sua geração, e talvez um pouco depois, Romário, Ronaldo ali, anos 70, 80 e 90, foi o auge de produção de centroavantes no futebol brasileiro? Não, eu acho que sim, com características de centroavante. Centroavante, Num primeiro momento, eu até estava conversando com o Betão falando sobre isso, né? Eu era um centroavante nato, artilheiro, bola do lado de campo, né? Metida do meia, e eu era o centroavante. Eu ficava ali nessa função de finalizar, de aproveitar, e por isso fiz muitos gols. Aí chegou um momento da minha carreira que eu comecei a sair um pouco mais da área, e foi quando surgiu, né, outros grandes centroavantes, aí o Paulinho, depois logo a seguir o próprio Romário e tal. Né, que, você se transforma num meia, né? Eu saio um pouquinho mais da área, e eu estava falando sobre isso, e quem iniciou esse processo foi um dos grandes técnicos com quem eu tive a oportunidade de conviver, né, que foi o Otto Glória. E Otto isso Glória. tudo aconteceu por quê? Porque nessa época dos anos 70, quase 80, as equipes do Brasil, e principalmente aqui do Rio de Janeiro, nós íamos jogar muitos torneios, principalmente torneios na Europa, mas na Espanha. Né? Então, aquele torneio, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Taça Naranja. entendeu? Sevilha, torneio de Sevilha e tal, essa coisa toda. E a marcação, em comparação ao Brasil, era uma marcação um pouco mais forte do futebol espanhol Europeu e tal, e tal, coisa, do europeu. E aí o Otto Glória fez essa colocação que para mim foi fundamental para que eu pudesse até me conhecer mais, né, de saber da minha qualidade, do talento que eu tinha. Ele falou, eu não quero você ficando lá dentro da área junto aos zagueiros. Eu quero você saindo um pouco mais, participando com os jogadores do meio, tocando, aparecendo e tal. E eu fui fazer isso. Cara, foi uma delícia, porque eu participava mais do jogo, a bola passava no meu pé, e isso fez com que eu, né, me redescobrisse, porque era o momento de que, quando eu recebia a bola, você tinha um jogador mais adiantado, tanto de um lado como do outro, né? Hoje se fala muito desse jogador de lado, né? Extremas, né? Então, Desequilibrantes. De velocidade e tal. E aí peguei o Paulinho, peguei o próprio Romário, iniciando uma carreira e tal, e ele, quando metia a bola para ele, a velocidade, a explosão que ele tinha era fantástica. Então isso facilitou para mim muito. E eu, vamos ver, não digo que aprendi, me redescobri jogando nessa função. E isso é para poucos, né? Você mostra a qualidade que o centroavante brasileiro era formado, principalmente do nível do Roberto Dinamite, um dos maiores da história. Sim. E aí ele tem essa qualidade de ser um armador também e de jogar um pouco mais atrás, como ele disse, né, Betão? Não, com certeza. E não é nem só a questão da qualidade que o Roberto tinha e já demonstrava, né? Eu até tava conversando com o Roberto antes de a gente começar, né? Aquela prévia que a gente faz. E aí eu tava falando, Roberto, você sentiu naquele momento, quando você... Aí, não tão lá atrás, como ele contou, quando ele começou nessa função ali, que pela primeira vez que ele experimentou, que foi final dos anos 70, né? Com o Otto Glória, que pra quem não sabe, o Otto Glória foi o técnico brasileiro que treinou Portugal em 66, na Copa do Mundo, que até o Filipão em 2000... Portugal do Eusébio, né? Exatamente. Até o Filipão em 2006 era a maior campanha de Portugal, semifinal, eliminado pra Coreia. Não, eliminado pela Inglaterra, não foi? Isso. Passou nas quartas pela Coreia, que foi aquele 3-3. Isso. E um cara que é uma lenda em Portugal. E eu perguntar pro Roberto, você, quando já nessa fase do Vasco com o Romário, começou de fato a abrir esse espaço pra eles lá na frente, recuar, você sentiu da imprensa surpresa? Porque sempre falava, o Roberto é um centroavante de qualidade, mas nunca imaginando que... Matador. Matador. Ele mata bem a bola, sabe o que fazer com ela ali. Não é comparando, por exemplo, que a gente vai lá na frente falar com o Chulapa, que era mais arrematador. Mas quando ele veio pro meio campo e começou a distribuir, você sentiu a imprensa falando assim, pô, Roberto...
Porque não é questão só de qualidade, é inteligência também, né? Você é experiente, recuando, você inteligente, você consegue jogar melhor ali. Você surpreendeu o jornalista? Você sentiu isso? Eu acho que sim, cara. Os caras não esperavam, porque você vem de 5, quase 10 anos como o finalizador, o cara de área, como se diz, o matador. A última bola, né? Bola de lado, bola do fundo, entendeu? Então, você tinha essa função dentro da equipe. E depois você começa a sair mais, a bola passar no teu pé. E aí quase tudo acontecia. Ou você metia uma bola, você tocava para um outro companheiro para ele meter a bola para o outro. Então você participava mais. E isso te dava uma confiança, entendeu? E ao mesmo tempo uma tranquilidade, entendeu? Uma coisa gostosa de estar ali participando, jogando, atuando e me sentindo muito mais útil. Então acho que esse momento foi muito legal. Com certeza. Foi muito importante. Uma tarefa pro Betão. Betão, gols na carreira nesse momento de Messi e Cristiano Ronaldo. Dá uma procurada aí, um Google, só pra gente botar no patamar, né? Estamos por volta de 800 gols na carreira, o Roberto Dinamite, né? Aí eu te pergunto o seguinte, o Dé teve com a gente aqui. Desses gols aí, mais 700 só no Vasco. E ele disse aqui, o gol mais bonito da história do Maracanã é seu. Você acha isso também? Cara, para mim, eu considero um dos gols mais bonitos, né? Mas aquele negócio, é o torcedor, é quem enxerga. Mas que o gol foi realmente especial, foi. O gol em cima do Botafogo. Chapeuzinho do Osmar Guarnelli, né? O chapéu do Osmar. Eu até, mais uma vez, vou aqui para colocar, antes de falar alguma coisa, o Osmar era um dos grandes zagueiros com quem eu tive a oportunidade de jogar, de atuar. Jogamos juntos Seleção Olímpica, a gente terminou a Olimpíada agora, jogamos juntos Seleção Olímpica de 72 em Munique, e depois no confronto direto. E aí esse gol foi em 76. Isso. E num lençol, um gol bonito, né? Que marcou. E aí eu falo isso porque eu joguei contra um grande zagueiro, porque o Osmar, quando me vê, ele fala assim, pô, você parece que só fez esse gol. Quase, né? Se incomoda, né? Parece que foi feito só esse gol que todo mundo fala. Porque o torcedor do Botafogo lembra, e o torcedor do Vasco, de modo geral, e muitos, como vocês, comentam com relação a esse gol, que realmente foi um gol assim bonito. E foi no finalzinho. Pra mim é o gol mais bonito da história do Maracanã. Foi no finalzinho do jogo, 44 segundo tempo, aquela bola, o Zanata meteu na área, eu dominei do peito, dei o lençol e a finalização, por incrível que pareça, normalmente vocês jogam bola. Sim. Todos que estão aqui, todo mundo joga. Eu joguei até os 18. Você... Muito mal, mas joguei. Depois ficou pesado. Eu parei por causa do joelho, senão eu ia longe na carreira. Mentira. Sobrenome de jogador, Cantarelli. É legal. Ia sobrar pro gol. gol. O único verdadeiro aqui, que se manifestou, né? Entendeu? Mas você sabia, no momento que você fez o gol, você tinha noção de que esse gol ia ficar marcado, como você diz, tanto pro Osmar quanto pra você, né? Claro. Todos os torcedores lembram e muitos colocam nesse patamar de o gol mais bonito da história do Maracanã. Você sabia, quando você saiu do Maracanã, que esse gol ia ficar assim pra sempre? Não, o gol com certeza foi bonito. Mas imagino que a imprensa ficou louca em cima de você. A elaboração, vamos dizer, a criação do gol, ela não está dentro da tua cabeça, é aquela coisa do momento. Aquele momento, que quando eu domino a bola no peito e a bola vem, e o Osmar vem para solar, entendeu? Ele faz um movimento, aí eu consigo dar o lençol. Então, é uma coisa que foi, já estava programado aquilo aí. Não. É a coisa do momento. É o instinto do atacante. É o instinto. E você só sentiu isso quando você viu na telinha depois, né? Por isso que eu perguntei se todo mundo joga bola aqui, que vocês Sim. vão sentir mal isso. Ou bem. Mal ou bem. Normalmente, quando você dá um lençol, você deixa essa bola cair um pouco mais para bater com mais precisão. E normalmente bate dessa forma. Eu não, eu fiz ao contrário. Quando eu dei o lençol, eu peguei a bola no ar. Ela em cima, né? Eu peguei ela aqui em cima. Porque... E dei sorte, porque quando eu pego ela aqui em cima, o quarto zagueiro, que era o Nilson, o jogador que tinha vindo do Bom Sucesso, quando eu bato na bola aqui, ele vem para tentar cortar. E eu sinto a chuteira dele, ela pega a trava da minha chuteira. Então, quando eu faço esse movimento, ele pega aqui, mas já era. Já era, né? Já tava... Era o bote ali do atacante. Foi muito legal, cara. E tem um detalhe
mais um detalhe com relação a esse jogo. Quando terminou o primeiro tempo, o Botafogo estava vencendo de 1-0, o gol do Ademir Vicente. E a decisão lá da direção do Vasco e tal, estava na tribuna o Mário Henrique Simonsen, que era ministro, e o Kissinger, vendo o jogo. E quando terminou o primeiro tempo, mandaram que eu e o Ademir Vicente fosse à tribuna para entregar a camisa do primeiro... Eu fiz isso uma vez e foi a única vez que eu... Para entregar a camisa que você jogou no primeiro tempo. No primeiro tempo, entendeu? Aí entregamos a camisa do primeiro tempo e tal, suado. Eu até falei, porra, terminou o primeiro tempo, a gente perdendo, vou lá para cima, na tribuna. Solenidade. Pô, aí, tirei a camisa e tal, aí entreguei a camisa e tal. Pô, sensacional. E aí, voltei, e até ali o Mário Henrique Simons falou, pô, e aí, vamos vencer? Vamos ganhar? Eu falei, claro, pô, vamos virar o jogo. Pô, imagina isso. Pô, aí, imagina isso. Maracanã eu falo, sabe por o jogador faz um golaço histórico, sobe na tribuna para entregar a camisa no primeiro tempo. Né? Ele ainda não tinha feito gol, já tinha feito, não, né? Não tinha feito. Ainda não. Foi no segundo tempo. Tava 1-0 Botafogo. Tava 1-0 Botafogo. E ele perguntou, vamos virar? Eu falei, vamos virar o resultado, fazer o resultado, né? Esse negócio de virar é foda. E aí eu fiz um gol aos 39 e depois fiz esse gol aos 44 do segundo 44 do segundo tempo, bem lembrado. E ele foi lá no vestiário. De novo, depois do jogo. Foi no vestiário, depois do jogo, que não é normal, né? Entendeu? Foi lá, agradeceu, parabenizar e tal, e foi uma vitória realmente marcante. E o que dá um peso ainda maior porque ficou mesmo consagrado como o gol mais bonito do Maracanã. História do Maracanã. É que nos anos 60, não vou lembrar agora o ano exato, o Pelé fez um gol histórico que deu a origem ao gol de placa. O Joemir Betting deu capa do jornal, né? Botou na manchete, gol de placa no Maracanã, tentou uma placa no Maracanã. Que foi um jogo do Santos contra o Fluminense, se eu não me engano, o Pelé pega a bola e limpa todo mundo. Só que isso aí não tem imagem, ou se teve imagem, se perdeu nesses incêndios que só no Brasil acontecem, que se perdem a cena. Eu vou falar um lance de um gol meu, negócio desses incêndios. De perde o gol, né? E esse gol, o gol de placa, né? Só que quando aconteceu o gol do Roberto e o tempo se passou, você ganhou placa para aquele gol do Maracanã? Não, acho que não. Mas ficou consagrado. Eu não vejo uma pessoa falar assim, mas teve aquele gol do Pelé. Não, esse gol. Tem lá no Maracanã, tem um lance da minha camisa e tal. E não sei se... Você perguntou dos gols de Messi e Cristiano Ronaldo? Sem te cortar, já te cortando. Corte. Até para não sair muito... À vontade. Essa coisa ele falou do Pelé. E tem coisas que marcam pra gente, assim, principalmente no início da tua carreira. E é diferente, né? Essa coisa, você tá ali e vê o Pelé. Entendeu? Eu, garoto, 17 anos e tal, um jogo Vasco e Santos, o Pelé dentro do campo, né? E eu fiz um gol. E aí entra tu falou esse negócio da televisão que pegou fogo, e esse gol, ele entrou nesse rol nas fitas que queimaram. Sumiu. Não, mas eu tenho esse gol, assim, esse gol, que é um lance da direita, que eu acho que é o Paulo César Puruca, que cruza a bola, ou o Fidelis, não me recordo direito o cruzamento, ele cruza a bola e eu pego a bola aqui de voleio, e a bola entra lá no ângulo. Contra o Santos. Golaço, contra o Santos. então. Contra o Santos. Com o Santos E aí... Não, isso aí, cara, foi 71, 72. Você ainda não estava nem firme no time de cima, né? Não, eu estava entrando. Tava juvenil. E aí quando eu fui na torcida do Vasco, comemorei na torcida do Vasco, fui lá na torcida, voltei. Quando eu estou voltando pro centro do campo, eu passo pelo Pelé, olha... E ele vira pra mim e fala assim, belo gol, garoto, parabéns e tal. O Pelé fala isso pra mim, o garoto de 17 anos, cara. Sinistro. Aí, cara, que isso aqui? Porra, não, eu falo assim, caraca, eu tô registrando, falando sobre isso, porque na minha mente, e eu esqueço coisa pra caramba, mas isso... Esse momento não. Esse momento foi um momento único, cara, do cara... Deus, o maior de todos, né? Pô, e eu não tinha noção do que iria acontecer na sua carreira. Na minha carreira. Entendeu? Mas o cara
o cara sentiu que... Iluminou. Porra, iluminou. Você tava no jogo. Legal. Você tava no jogo do Vasco com o Santos, que o Vasco saiu metendo 2-0. E eu não lembro agora os zagueiros, mas ficaram... disseram que hoje ia ter um rei aí no Maracanã. Pô, disseram que ia ter um rei aí. E Vasco 2-0. E aí o Pelé ali no meio. Tem um... Brito? Eu não lembro. O Joel, não foi? Não. Então, eu não lembro o zagueiro, mas... Que o Vasco perdeu depois. O Vasco acabou... O Pelé acabou virando o jogo, né? E pegou a bola, entregou pro tal zagueiro e falou... Toma a bola e entrega pra sua mãe assinada do rei. Fala que é presente do rei. E aí, jogo emblemático. Pra te perguntar, Roberto, você jogou, enfim, você tá falando aí do seu início, você chegou a jogar contra o Pelé, você jogou com os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que dá pra falar isso. Com certeza. E você olhando, assim, o Pelé, era completamente diferente? O que você pode falar pra gente, assim? De dentro da arena, né? E, além disso, outros jogadores que te impressionaram. Até hoje, você lembra, assim, esse cara... embaçado. O Pelé, eu tive essa oportunidade, né? Mas acho que o Garrincha também foi um cara, entendeu? Você chegou a jogar contra o Garrincha? Não, apenas assistir. Não, só assistir. Entendeu? Que já é um Mas privilégio, né? Poucas vezes, mas tem uma historinha lá até legal. Eu tô falando do meu pai. Meu pai era goleiro. Isso, futebol amador lá em Caxias. Né? Porque nessa época os jogadores também jogavam, né? Diz que jogavam fora... do Botafogo, o Garrincha e tal, ele jogava pelada aqui, jogava ali e tal. E ele foi jogar contra o time que o meu pai era goleiro. Né? O Garrincha. E aí o Garrincha vem de trem, Raiz da Serra, né? De Pau Grande, onde ele morava. O trem, ele perdeu o primeiro trem. Cara, como é que chegou no... Outro mundo. Pegou o segundo trem e tal, não sei o quê, e no primeiro tempo, o time do São Bento, que é onde fui nascido e criado, estava vencendo, acho que 2-0, e o Garrincha chegou e entrou no segundo tempo. E aí foi lá e fez 3 gols, entendeu? Então, bugou a pelada. Cara, são coisas assim, isso meu pai contando pra gente, pra mim e pro meu irmão. Então, o Garrincha realmente era o cara que, pô... Eu lembro de historinhas assim, fatos também. Do Coronel, lateral esquerdo do Vasco. O Coronel esteve com a gente muitas vezes, conversando e tal, esse negócio todo, e ele tinha que marcar o Garrincha. Né? E o Coronel, na hora de chegar próximo ao Garrincha, né, o Garrincha parava, vinha com a bola, voltava, ia de novo, voltava e tal, esse negócio todo. E ele, o Coronel, falava o seguinte pro Garrincha, isso... Na marcação. Na marcação. Mané, passa a bola, Mané. Passa a bola. Porque ele diz, dá a bola pro outro cara. Pô, não vem pra cima. E aí ia pra cima dele. Queria bagunçar, né? Isso aí é muito legal. Você muito traz legal. uma história que, pra galera que tá assistindo o podcast aqui, hoje os jogadores são muito inacessíveis, né? Imagina o Neymar pegando o segundo, perdi o primeiro trem, tô chegando na pelada aí, galera, pegando o segundo trem aqui, ó. No Rio, por exemplo... Ele não perde um helicóptero. Exato. No Rio, por exemplo, quase todos moram na Barra, em condomínios sensacionais. Fechado. E não é uma crítica, assim, é uma realidade atual, né? Agora, o Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol, pra muitos o segundo, né? Perde apenas pro Pelé. Pra muitos, até o primeiro, né? Compete. Enfim... O Garrincha pegou 2 trens pra ir jogar uma pelada, cara. E o Garrincha, ele era... E deitou, né? Verdade. Enfim, né? É um negócio... É outro futebol, deve ter jogado descalço né, ainda cara? também. Deve ter jogado descalço, pé no chão. Agora, Betão, achou aí, cara? Então, você perguntou dos gols, né, na carreira. Messi e Cristiano Ronaldo, vai. Só pra gente ter um padrão aí. Cristiano Ronaldo, Não, 783. Esses caras já estão... E o Messi, 748. No finalzinho da carreira. Né? E o Roberto falou quantos gols que você falou oficiais, né? 754 pra mim. Mas, cara, mas tem números seus até maiores aqui. Mas aí deve contar amistoso. Tem gente que chegou a 1000 e, pô, eu não cheguei ainda. Tem. Entendeu? Por exemplo, aqui nessa lista aqui, porque essa lista aqui não conta alguns jogos. Acho que não conta amistoso. Por exemplo, o Romário aqui tá com 748. Jogos oficiais. Jogos oficiais. E o Roberto, ele tem contabilidade de mais de 800 gols. E tu jogou mais de 1.100 jogos profissional. 1110. 1110, né? É o que mais jogou a camisa do Vasco. Por isso que eu falei, eu joguei muito, mas também era bom. Não, é o contrário. Você era bom e também joguei jogou muito. Não, é porque eu joguei um número grande também de partidas. Graças a Deus, assim, a minha carreira foi
carreira com poucas contusões. E assim, tal. gols aí, nessa prateleira, Roberto, né? Tá lá Messi, Cristiano Ronaldo, esses jogadores que vão ficar pra história. Aí você tem lá o número de gols, tá lá o Roberto Dinamite com mais gols do que o Messi e Cristiano Ronaldo. Roberto, por que não se produz mais centroavantes no Brasil? Se aproximar de você é muito difícil, mas bons centroavantes no Brasil, goleadores. Nós temos bons jogadores. Hoje acho que o que mudou dentro de tudo isso é a forma de atuar, a forma de jogar, a equipe em si. Entendeu? Você falou com relação ao Gabigol, você tem pouco... Que nem é um centroavante. Que não é centroavante, é um jogador que joga mais... Movimentação. Pelo meio, né? pro lado e tal, essa coisa toda. Eu acho que hoje essa parte, até a própria seleção, hoje você não tem um jogador que... Fixo, né? Fixo. Um jogador que... Até o menino agora que foi campeão olímpico. Matheus Cunha. Ou o Richarlison. Não, Matheus Cunha. Matheus Cunha ficou mais de centroavante. O Richarlison... centroavante. Aí já estão falando com relação... É porque você não tem essa referência e tal. Ele é um rapaz que está sendo observado pela seleção olímpica há um tempo, né? Ele era do RB Leipzig, agora é do Hertha Berlim. Então, o que eu vejo, assim... O centroavante, ele já vem... Entendeu? Agora, você tinha... como tinha o Pelé... Especialistas. Entendeu? Você tinha os jogadores... que também tinha essa função. Tinha o Zico, que, foi a minha geração, né? Que também sabia fazer gol pra caramba e tinha no meu modo de ver, até uma liberdade maior pra chegar no gol. Então, o Cantarelli, ele sempre ele tem essa coisa, por exemplo, ele fala, olha nos anos 90, né? Ele enumera Copa de 98, Romário, Ronaldo, Bebeto e Edmundo, pra ficar nesse aqui. Esses caras são... Você tinha reunido ali na seleção e tinha outros. Tinha Luizão aqui, tinha Jardel, pra botar centroavante, sem querer igualar a qualidade individual, mas era um centroavante de destaque. Não, o Jardel foi destaque. Exato, em Portugal, foi bola de ídolo ouro, em Portugal e chuteira tal. de ouro na Europa. Chuteira de ouro na Europa. Então... Era um cara goleador. Goleador. Como você disse, o Zico na nossa época, nos anos 80, 70, 80, você tinha um número também grande desses meias que faziam muitos gols. Nos anos 90... a gente vai enumerar aqui camisas 10, né? Mas não eram tão goleadores. E aí você tem o quê? O aparecimento desses caras com um acúmulo de gols muito grande. O Edmundo aqui nem era um centroavante, mas naquele time do Vasco... o Edmundo não era centroavante. Quem era mais centroavante era o Evair, né? Evair. Ficava ali fazendo... Mas o Edmundo ia pra dentro metendo muito gol. Ronaldo fazendo muitos gols. Romário nem se fala. Bebetinho era um cara que era um segundo homem, mas também fazia muitos gols. Mas hoje em dia, o cara que é centroavante aqui... vai pra Europa, dificilmente ele vai jogar de centroavante. Ele vai ter que cair pro lado, ele vai ter que ajudar. Você vai ver o Firmino, você vê o próprio a própria Jesus. seleção joga assim, né? Então, hoje a nossa o Tite seleção, também faz isso. Não entendeu? deixa o cara lá. Você não tem esse cara... O Pedro apareceu entendeu? com características totais de centroavante. De centroavante, de ficar mais... Tem muita gente Mas que é uma acha... coisa que te incomoda, assim, não ter esse... Hoje, você vê os jogos, você sente falta do cara da posição que você era. Ou é resultado do meio, né? Eu acho que é resultado do meio, porque você, para produzir grandes centroavantes, você tem que trabalhar para isso, preparar para isso, você tem que pegar o garoto lá na base, entendeu? E mostrar isso para ele, entendeu? É claro que o centroavante, o finalizador, o matador, eu acho que ele está aí. Mas hoje, para ele jogar e entrar numa equipe... Entendeu? Ele tem que ter outras prerrogativas de outras características. Passe e tal. E não só... O centroavante era o quê? Finalizador. Tinha que chutar com a perna direita ou esquerda, mas cabeceador, ser bom cabeceador. Essa é a cara do centroavante. Hoje, esse jogador ele tem que ter uma movimentação maior, ele tem que ter uma participação maior. Recompor. Eu, às vezes, converso com meu filho, brinco com ele, falo assim... e mostro, né, alguns gols, algumas coisas da minha carreira e tal, e falo com relação a isso. Né? Às vezes, não é nem questionar os caras de hoje e tal. Aí ele vem para mim, ele vem para mim e fala assim, hoje você não jogaria, porque os caras iam... só porque é filho e te pegar e tal. Eu só falei, não, cara, é só treinar, é treinamento, é movimentação, é essa coisa. Aí eu valorizo. A diferença é que eu pensava antes, né? A bola quando estava chegando e tal... Já sabia o que ia fazer, né? Já sabia mais ou menos o que iria fazer e tal. E você tinha jogadores que, e que você trabalhava com essa cabeça de
ter laterais. Hoje, os laterais aparecem, mas quando você conseguiria reunir, assim, tanto no Flamengo como o Leandro e o Júnior, mas Orlando e Marco Antônio, porque os caras eram... Eu dava uma moral tremenda pra eles, falar, pô, vocês são 51%, eu sou 49%, mas, pô... Botava a bola na feição pra você, botava, né? cara, botava a bola. Tirando do goleiro, então, de encontro tinha zagueiro. Paulo Roberto, Mazinho e tal, e outros jogadores. Exato, E Jorginho. que fazem... Como também, uma coisa que eu acho que é importante na vida de um clube, do futebol e do próprio jogador, e que é decisivo, e coisa que a gente não está tendo até na própria seleção, que são as cobranças de falta. Exatamente. Entendeu? Essa coisa, cara... Então, são coisas características do futebol brasileiro que sumiram. Os laterais, o centroavante, porque as cobranças estão de falta. priorizando outras coisas, né? De movimentação, de participação. Eu acho que você pode ter isso, você pode evoluir para isso, mas você pode também aperfeiçoar uma coisa, uma característica que você tem, natural, algo que você né? tem, porque pode ser decisivo dentro de uma partida. Óbvio. Entendeu? Então, hoje, o Brasil, quando tem uma falta, a gente não acredita mais. Entendeu? Então, cara, eu lembro que Maracanã lotado, tinha o Zico que ia bater lá pro Flamengo, pô, e eu tava na barreira e minha preocupação era grande. Mas eu sabia também, na hora que eu ia para lá, pro outro lado... Não passava nem agulha, né? Os caras ficavam desesperados, pô. Falta era pênalti. E por que isso? Eu falo até para uma geração que foi depois, praticamente, ainda peguei alguns, mas depois da minha, que foi a do próprio Edmundo, Bismarck, isso no dentro do Vasco, William, uma equipe vencedora, Sorato e tal, esse negócio todo. E essa turma que estava começando, quando terminava o treino normal, e que hoje eu respeito a fisiologia, respeito esse segmento, que acho que é importante, o jogador não pode fazer isso porque vai ter um desgaste e isso pode prejudicar na hora do jogo. Cara, mas até onde isso é real, até onde isso é positivo... Para não poder treinar mais falta, né? Você não treinar mais falta. Para interferir numa arma do jogo. Para interferir numa coisa que, você... E eu fazia muito isso, porque acabava esse treino normal no sábado, véspera de jogo e tal, aí eu pegava lá o Acácio, o goleiro que fosse ali, colocava aquela barreira fixa e botava 20 faltas de um lado, 20 faltas do outro. E essa turma que estava comigo treinando, todo mundo já tinha ido para o vestiário, todo mundo já tinha tomado seu banho, e estavam dentro do ônibus me esperando. Entendeu? Ou seja, de boa você lá trabalhando. E é um negócio assim legal, tão legal, uma convivência tão boa, porque eu ficava ali treinando e aperfeiçoava, cara, e melhorava, porque quando eu chegava no jogo, no dia do jogo, cara, eu estava tão confiante... Entendeu? Eu tinha a certeza de que as coisas iriam acontecer, e aí jogava uma responsabilidade lá pro goleiro, jogava uma responsabilidade pros caras que faziam a falta perto da área. Muitas das vezes o goleiro ficava, porra, pra que tu fez essa falta perto da área, o caramba, e tal, o cara bate bem a bola. Cara, e o aproveitamento era, realmente fantástico. E hoje em dia você tem um time como o do Flamengo, ganhou tudo e não tem um gol de falta há 2 anos, né? Um negócio... Você também, mas que poderia... Sei lá, ser trabalhado isso. E até para encerrar essa parte, para finalizar, quando eu entrava naquele treinamento que eu fazia no Vasco, que ia para o ônibus, que eu entrava no ônibus, todo mundo batia palma. Os jogadores... Reconhecimento. Brincando, não. Mas é reconhecimento. Não só reconhecimento, mas batia palma brincando, que estavam ali me esperando há muito tempo. Pô, tem isso. Também ironia também, A gente fala pra eles, mas depois o bicho tá garantido, né, né? Eu ia falar, mas você já falou por mim. Te atropelei. Amanhã... mais umas críticas aí no podcast já sei. Amanhã vocês vão ficar felizes. Então, cara, era uma coisa assim que acontecia. E o que eu digo, essa descontração, essa relação entre os atletas, essa troca de respeito, de carinho, ela é fundamental na vida da gente. Isso. Entendeu? Essa turma, para tu ter... Desculpa... Sim. Pode. Eu falei pra você me botar. Roberto, você manda aqui. Essa turma, quando eu entrava, não só batia a palma, e às vezes eles, de brincadeira, ou para sacanear alguém que estava
Treinando e tal. Não, que estava dentro Dentro do contexto. da concentração, dos jogadores que iam para a concentração, e às vezes tinha ou um garoto da base, ou um jogador novo que chegou há pouco tempo e que não sabia desse procedimento e tal, não sei o quê. E aí o que eles faziam? Eu, normalmente, no ônibus do Vasco, eu sentava na poltrona 17. Sempre no 17? Sempre na 17. Eu acostumei e tal, janelinha ali na 17, eu ficava ali. E ninguém sentava, né? E ninguém sentava. Mas quando aparecia esse garoto ou um jogador novo, os caras, de brincadeira, sacaneando, mandavam o cara sentar na poltrona 17. E eu chegava por último. Né? Porra. Chegou? O craque do time chegou, aí tá lá o garoto. Eu chegava por último. Aí eu olhava, eu já falei, porra, esses caras são fogo, né? Para não falar outra coisa. Aí eu olhava o cara da 17, aí eu não falava nada também, né? Chegava e ficava em pé. Tinha alguém sentado lá e eu não falava nada. Eu só cruzava o braço, ficava em pé, próximo à poltrona 17, aí o garoto ficava olhando e tal. E aí a turma pilhava o moleque, né? Pô, tu sentou aí na poltrona 17, logo aí. Na cadeira do homem, pô. Então são essas coisas assim que eu levo, que eu guardo assim, dessa rapaziada. E você falou de disputas e de amistosas, de disputas legais, né? Eu queria saber de você, e você falou um nome que a gente não tem como não associar também por conta da rivalidade, né? Que é a questão de Flamengo e Vasco. E eu quero saber da sua relação com o Galinho de Quintino, Zico, que você disse da disputa das faltas e tal. Mas antes eu quero saber... Só isso, né? Eu quero dizer pra galera, dá um like na nossa live, ó, voadora no peito do like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações, mande o seu comentário que a gente lê todos por aqui também, beleza? Roberto, como é que você pode falar pra gente dessa rivalidade? Vamos botar rivalidade, mas a gente sabe que não é assim. Quem é o Zico pra você, Roberto? O Zico, para mim, é o maior jogador da minha geração. Cara... Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Nós começamos juntos nas categorias de base, até me emociono com eles, porque não foi só a relação Roberto-Zico nas categorias de base. Foi a relação familiar, né? Os pais do Zico iam pro Maracanã para ver ele jogar a preliminar e na nossa época, e os meus pais também iam para o Maracanã para me ver jogar. Então, normalmente... Então ficavam as duas famílias. Vasco e Flamengo, mas cada um do lado, né? Tal, esse negócio todo. E nessa época, a gente ali com 15, 16 anos e tal, era diferente. A gente tinha a relação familiar, os nossos pais iam ali para buscar a gente, para pegar a gente, para depois da gente ver o jogo principal, ou então ir embora para casa e tal. Hoje é tudo diferente, né? O garoto tá ali, já tem o carro dele. A nossa pizza. Aê! Gol de placa, isso aí. Sensacional, isso aí. Pô, maravilha. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre a pizza, sobre a cervejinha. Olha. Isso. Mas eu já colocou na frente do Roberto. Não, hoje não tem jogo, tá tudo certo. Mas sobre isso, então, era uma relação familiar. Era uma relação assim que mexe comigo ainda, porque a gente estava ali, cara. Era um confronto, a gente não tinha noção daquilo que dali, 71, 72, foram os anos que nós jogamos as categorias de base, mas também já começávamos a jogar na equipe principal. Mas os nossos pais estavam ali, entendeu? Cada um num lado e tal, e normalmente ia ali, quando terminava a preliminar, para pegar a gente e tal, ou para ver o jogo. E sempre acontecia isso, de nós nos encontrarmos. As famílias ali, cara, e tal, falar um com o outro e tal, e cada um ia para um lado. E hoje, eu acho que isso gerou, cara, dentro da nossa carreira, e a minha carreira, eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então, é uma relação, assim, diferente, tá? Entendeu? E, pô, e a gente até brinca, pô, e aí não é de respeito a outras gerações e tal, ou de criticar alguma coisa, mas a gente brinca é o seguinte, a gente não precisava falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil no Maracanã, entendeu? Então,
foi isso que nós crescemos assim, crescemos como grandes adversários, mas temos até hoje uma relação de amizade, a gente fala no Zap aqui, né, um com o outro. Tem um grupo, entendeu? 300 A gente tem e fala bastante e tal, e é muito legal, porque adversários, sim, entendeu? Sempre. E aí, eu estou falando do Zico, mas tem outros, principalmente nesse duelo Vasco e Flamengo, tem várias outras passagens, assim, com essa geração, que é muito legal. Você levantou essa bola do Zico, perfeito. Tem o negócio do Júnior também, né? Então, eu tava conversando com o Roberto que tem essa situação do Júnior, né? Dessa geração se confunde, como ele mesmo falou, desde a base. Que uma vez eu tava vendo um documentário onde que o Roberto e o Júnior falavam isso, que perderam tempo. À vontade, hein, Roberto? À vontade, hein? Só mata a tua água aí, porque senão vai agora. Tem outro copo? Tem outro copo, não? Tem outro copinho aí, galera. Salve aí, vai. Mas vai arrumando. Depois. Porque ele falava assim, que eles dois, Roberto e Júnior, porra, essa rivalidade fervia, né? Flamengo e Vasco e tal. Eles não se aproximavam. Era cada um no seu time e tudo mais. Depois que até que se aposentaram, eu acho, né? Não foi nem ainda jogando bola, né? Vocês começaram a se aproximar e aí um e o outro perceberam, caramba, olha o tempo que a gente perdeu de amizade e tudo mais, achando que esse cara é muito marrento, esse cara... E aí depois de famílias, amigas, e até hoje, né, Roberto? Não, é verdade, cara. O negócio do Júnior era assim, eu olhava pro Júnior dentro do campo e achava ele marrento, que é o jeito dele, né? Sim. A cara dele. E aí o tempo passa e... Primeiro nós coincidiu de nós íamos morar num mesmo condomínio, né? Sim. E as esposas depois, as crianças estudando na mesma escola e tal, gerou uma aproximação e tal. E com o tempo, cara... Aí teve um lance até de uma viagem que a gente fez pro Nordeste. O empresário convidou para ir para uma mesma casa e a gente não sabia. Depois que... Cara, junto com o Júnior, porra, no mesmo lugar, o negócio assim... Mas, pô, foi super saudável. Foi um negócio, tranquilo, né? Foi um negócio muito legal. E eu lembro até que já nesse meio tempo também, a gente num carnaval, que a gente adorava carnaval, né? Ia pra avenida. E eu lembro que eu estava num camarote e fui lá no camarote do Zico, pra tu ver, fui lá no camarote do Zico, que era do mesmo lado. Chego lá, tá o Júnior, tá o Adão, e aí a gente começa a conversar e tal, tomar cerveja, mas assim, a coisa um pouco, né? E aí, lá pelas tantas, a gente começa a falar um pouco mais, e aí eu falei, cara, eu tinha uma noção, né? Assim, um jeito... Uma impressão que eu achava você, porra, cara marrento pra caramba e tal, esse negócio todo e tal. Aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu também, porra, dentro do campo, eu ficava puto contigo, porque, pô, você olhava pra minha cara e ficava rindo. Pô, e era uma expressão dentro do jogo que acontecia e tal. Falei, porra, tu vê, cara. E hoje nós somos grandes amigos, assim, temos uma relação... Famílias, pô, as famílias estão sempre juntas, entendeu? É impossível, né? E tem uma coisa que se você falou assim... outro momento que eu fiquei arrepiado, obviamente, né? Era essa questão das famílias, essa questão do contato que o Roberto tem com o Zico hoje. Bom, né? Boa cerveja. Fica à vontade, o Bernardo vai te ajudar aí, Vai te ajudar aí. Mas, Roberto, eu queria saber Esse assim... é o rapaz que mais trabalha aqui, né? Temos alguns aqui, temos também... Tem uma força-tarefa do Charla aí. Tem um estúdio aí que vai ser batizado em breve, com outro nome. Mas agora, o seguinte, Roberto. Em relação a essa questão do Zico, o Zico vestiu uma vez a camisa do Vasco, por causa né? dele, né? Vestiu a camisa do Vasco. Cara, é aquela situação. Eu também poderia até vestir a camisa do Flamengo dentro de uma situação como essa, entendeu? Acho que uma situação foi excepcional e para mim foi
foi um prazer, foi uma demonstração também de carinho e de respeito e de troca, entendeu? É claro que o torcedor pode enxergar de uma forma, mas a gente tinha total liberdade de fazer o que a gente achava que deveria ser feito. Pelo respeito entre os gigantes, né? Entre a gente. E acho que aquilo que eu falei, em momento algum o torcedor do Vasco tinha dúvidas com relação a minhas atitudes e comportamento com relação ao Flamengo e da mesma forma. E não era preciso ser inimigo, né, para você demonstrar respeito a uma instituição. Dá como exemplo, e o Zico fala muito isso, uma das homenagens que ele recebeu na despedida dele foi uma placa dada pelo seu Antônio Soares Calçada, pelo presidente do Vasco. Isso aí. Entendeu? Ele sempre fala isso, sempre mostra, entendeu? Esse momento, que é um momento de gratidão, de reconhecimento, entendeu? Então, nada melhor. Lógico. Nada melhor na vida do que isso, cara, de você... e aí eu fecho os olhos e volto lá naquilo que eu te falei lá atrás, entendeu? E mais uma vez eu me emociono com isso, porque, para mim, a base é isso, é a família. Uhum. E quando nossos pais ensinam e demonstram e mostram isso pra gente, Sim. cara, é o ponto de partida para você buscar o seu espaço, para você conquistar o seu espaço, para respeitar o espaço dos outros, entendeu? Então, é muito legal. Eu fico assim, quando eu falo do Galo, que eu falo com o maior carinho, com o maior respeito, e sei que ele me respeita também, entendeu? Acho que essa troca, ela é... Quando eu não preciso estar falando, eu estou falando aqui, entre a gente, entendeu? Mas é algo, algo que tá dentro de cada um de nós e se eu torno a dizer, acho que nem o torcedor do Vasco ou do Flamengo teve dúvidas em qualquer momento da nossa carreira que a gente ia ali para fazer o melhor pelo nosso clube. Com certeza. Sensacional, a relação linda, né? De os dois ídolos das maiores torcidas do Rio de Janeiro e comandantes desses times, do Brasil, né? Nos seus grandes momentos. E aí, lembra aquela coisa, genial. Tipo, Senna e Prost. O Senna não conversava com o Prost conta isso. No dia que o Prost anunciou que ia se aposentar, o Prost falou, o Senna virou outro na reunião dos pilotos, rindo, porque eu não era mais o adversário dele. Verdade. A rivalidade que é exacerbada pelo lado competitivo do cara. Assim, ele não é mais um adversário. Agora vamos lá, pô. Vamos... Então, assim, vocês estavam ali. O torcedor do Vasco esperava que o Roberto Dinamite garantisse a vitória. E o Roberto, contra o Flamengo, pô, carimbava direto, fazia gol, decidia. E nosso senhor tava até levantando a bola assim, pô, fala do ladrilheiro, né? 81, né, Roberto? Porra, Flamengo campeão de tudo. Nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Exatamente. Eu fiz 2 gols no primeiro 3. e fiz o outro gol no segundo. E na final do campeonato. O Vasco ia ganhar os 3 jogos pra ser campeão carioca. Carioca, isso. E aí o Vasco ganhou os 2 primeiros. Tinha que ganhar os 3 ou ganhar 2 e empatar o terceiro para ir pra prorrogação ou pênalti, um negócio assim, né? E teve o lance lá do ladrilheiro, nesse terceiro jogo, né? Esse ladrilheiro... E pior que o cara era de Caxias, né? Minha terra. É só terra. Quem não lembra, vai procurar no YouTube, vai achar o lance final, decisão do Carioca, terceiro jogo de 81. O jogo tava apertado, tava 1x0 Flamengo, né? Campeão mundial, final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. 1x0 Flamengo, né? 2x0 Flamengo. O Flamengo fez 2x0 com 20 minutos do primeiro tempo e tal. E aí o Vasco fez 2x1 aos 29 ou 30 do segundo tempo. E aí começou uma pressão do time do Vasco, porque se empata, né? E aí aparece o ladrilheiro, cara. Sai do túnel do Flamengo. Sai de dentro do túnel do Flamengo. Um galalão desse tamanho, meu irmão. Apareceu. Invadiu o campo. Eu posso falar. Um negãozão desse tamanho, de short, meio assim, correndo um maluco. E os caras do Vasco querendo dar uma coça nele. Não, o Gilberto, o lateral esquerdo. E os jogadores do Flamengo protegendo. O Gilberto deu uma voadora que eu dei assim. O cara passou, ele voou em cima. Foi legal. O cara caiu e tal. Pô, aí já viu. Aí levou não sei quanto tempo para o jogo voltar e tal. Aí tinham feito 2x1, 30 e pouco. E aí é aquela coisa. Aí dá pressão, o juiz ficou 10 minutos parado, o cara deu mais o tempo normal e aí ficou nisso.
E o Flamengo conseguiu, que foi a equipe que saiu dali direto para disputar a final no Japão e ser campeão do mundo. Mas é um clássico, né? Então, o Vascaíno, ele fala, teve aquele jogo do ladrilheiro, papeletas amarelas. Mas mostrando a rivalidade da Real. Como era, né? Como era e que era um jogo pegado, um jogo... Né? Eu contei aqui passagens milhares de pessoas, e né, que no hoje, Maracanã, enfim. A gente tem uma relação de muito respeito com todos. Assim, essa minha geração, tanto do pessoal do Vasco quanto do pessoal do Flamengo, entendeu? Eu me dou super bem com todos. Com certeza. Em relação a... Você falou do Zico, falou dos jogadores que... Júnior, né? O PLS falou. Agora, eu queria que você falasse um centroavante, aí pode ser de qualquer tempo. Você olha assim... Esse cara me impressionou como centroavante. Tem a galera da sua época, tem tem Vavá, né? Ídolo do Vasco, da seleção brasileira um pouco atrás. Tem Edmundo, tem Romário, Ronaldo, enfim. Um centroavante que você admira. Não vale ser o Roberto Dinamite só. Não, mas é difícil, né? Você ficar parado num nome só, né? Num nome só, porque dentro disso, você fala o centroavante, né? Dá como exemplo. Tanto o Edmundo quanto o Romário não eram centroavante. Né? O Edmundo era um meia, que é esse meia que chega né? E que viveu um momento no Vasco. Ou até um segundo atacante. Um segundo atacante pode até ser. Né? Mas o meia é um segundo atacante. Sim, O Zico era um segundo atacante. Se aproxima dos caras. Do Flamengo. Né? O Romário era um atacante, mas jogava numa faixa de campo, né, como joga hoje, um pouco parecido o próprio Gabigol. Joga mais de lado e tal, essa coisa toda. Cara... Ficou difícil. Ficou difícil. Então, o Reinaldo, que era, foi um gênio, foi fantástico. E eu falo com o Reinaldo, às vezes, né, a gente já fez matéria juntos também, e foi um jogador da minha geração, né, top, muito especial. Falo com todo mundo, falo com o Dario. Né? O Dario é uma figura... Grande Dadá. Peito de aço. Cara, você quer que eu faça o quê? Um cara que você admira, assim, que você olha, como é que esse cara joga, cara? Cara, é complicado, mas eu digo assim, olha, desses jogadores todos que eu joguei, um jogador que realmente é acima da média e que foi um grande jogador... dos grandes artilheiros foi o Romário, que infelizmente hoje a gente não tem uma relação, não sei porquê, alguma coisa aconteceu no caminho aí e a gente não tem uma aproximação. Por causa da estátua, Roberto? Não, acho que não tem nada a ver. Porque usaram a estátua, né? Naquela época, né? Politicamente. Mas pô, eu tenho maior carinho e admiração. O Romário tem um estilo diferente, né? O Romário ele não é muito de ficar falando e tal. E quando ele fala, ele dá a opinião dele. Isso. Entendeu? Então... Mas, sem sombra de dúvida, para mim, foi um grande jogador. Desses jogadores também, centroavantes, que não eram centroavantes. Aí eu tô falando, vou puxar um pouquinho pro Vasco. Que teve vários. Né? Teve muita gente, mas acho que o Edmundo também foi um jogador assim, que não foi centroavante, mas foi artilheiro, um dos maiores artilheiros do Brasil. Em 97 ele brasileiro, fez 29 em uma gols. temporada, né? Só no brasileiro ele fez 29. Então, acho que é um outro jogador assim que eu tenho maior admiração. Mas, cara, na minha geração teve muitos, né? Então, o Luizinho do América. Luizinho Tombo, né? É o Luizinho Lemos. Luizinho Lemos. Mas quem mais, cara? Tem um... César Maluco, o irmão dele também, que jogou mais no Palmeiras também. Era o centroavantão também, né? César do Palmeiras, centroavante. Cláudio Adão também, né? Adão também era tecnicamente excepcional e sabia fazer gol. O próprio Ézio. Super Ézio. O Super Ézio. Sabia fazer gols. Mas essa coisa do centroavante. Sim, né? sim. O Jardel, tu falou também e colocou bem. O Jardel era um estilo grandão, não era técnico, mas ele... bola no alto e finalização, ele gol fazia isso
O Roberto, que a gente lembrou o Paulinho, que que jogou comigo no Vasco também, o Paulinho centroavante também, ele fazia jogar do lado do campo. Uma charla recente com o Reinaldo, a gente lembrou do tema do França, do São Paulo. Do São Paulo. Centroavante. Um cara que a gente, assim... Sumiu, né? Eles, depois que parou de jogar, não aparece muito, mas O ele... Evaí também no Vasco. O Evaí também, foi. Centroavante, mas com muita técnica. Ronaldo, né? Não se mexiam muito. Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno também, porra, O biotipo brincadeira, dele, né? tamanho dele, que ele fazia. Isso aí é... Porra. O Ronaldo é complicado. Mas a forma muito bacana que o Roberto falou sobre o Romário Edmundo também me marcou aqui. não. Né? Muito, muito legal. Cara, o Roberto é um cara extremamente diferenciado, né? E por isso você tem que dar o like na nossa live, cara. Dê o seu like na nossa live, ative o sininho pra você receber as notificações e se inscreva no canal. O maior ídolo da história do Vasco está entre nós, Roberto Dinamite. Sensacional. Agora, Roberto, em relação à seleção brasileira, faltou algo pra você na sua relação com a seleção? Você teve uma passagem importante pela seleção, muitos gols pela seleção, mas tem muita gente, eu falava isso com você aqui fora do ar, meu pai, inclusive. Em 82, ele tinha que ter mais chance, ele tinha que jogar. Pô, imagina, Roberto e Zico, né? Enfim, era uma coisa que todo mundo queria ver. 82? É. Vamos puxar 82, pô. Exatamente. Então, faltou, assim... Aquela Copa era a sua Copa, dá pra dizer isso? Cara, eu sempre me vi, me achava em condições de estar na seleção brasileira, principalmente nesse período de 82. Mas, infelizmente, é a cabeça de quem está no comando, né? E aí você tem que respeitar as convocações bem em cima de critérios da competição, o Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu estava vivendo um grande momento da minha carreira, assim, eu estava, como a gente diz no futebol, estava voando, né? Tava super bem e fazendo gols e tal, mas o que eu olho e enxergo essa coisa é do técnico que tem, o que trabalhou com alguém, entendeu? Já tinha uma relação. O Roberto fez 62 gols em 81. 62 na gols. temporada. 81. Então, isso só pra ilustrar o que ele falou, tá voando. Chegaria na super Copa, legal. É com ele, né? Mas eu realmente, eu posso dizer assim, a nível da carreira, de decepção, não decepção, de tristeza e alegrias, acho que o que eu poderia, se eu pudesse voltar no tempo e pedir, era ter tido uma oportunidade de jogar naquela seleção de 82, que foi a minha geração, depois dos anos 70, 75 para lá, até quase os anos 90, foi a minha geração de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, todo mundo, né? Edinho, Oscar, Luizinho, todo mundo, Valdir, entendeu? Então, Dirceuzinho, meu parceiro, amigo. Éder Aleixo. Éder. Cara, que isso. Éder. Olha a quantidade de grandes jogadores que estavam no grupo. Então, o que eu lamento, assim, sabe, que tem coisas, você é um profissional dentro de uma área e tal, e tem uma coisa que, você... Queria. Foi ter jogado pelo menos uns 45 minutos com a camisa da seleção brasileira, com aquele time. Ele abraçou o time titular e não tinha muito espaço, né? Para ser... competição de vaga. Não tem competição, mas eu acho que ele foi bem mineiro, né? Bem aquela coisa, bem mineiro, certinho, então, vamos manter isso aqui, conservador e tal. Porque trabalhou com jogadores, principalmente da minha posição, entendeu? E aí eu não quero julgar, porque eu acho que o Careca tinha, naquela época, tecnicamente, ele era muito bom, até melhor do que eu. O Serginho não era bom, tecnicamente melhor do que eu, mas fazia gol, era artilheiro e tinha trabalhado já com o Tele. Então é uma questão do momento, daquela hora ali, e eu só lamento isso, entendeu? Porque seleção brasileira, a de hoje, a de 82, de 94, de 70 e tal, você tem. E se você for fazer o retrospecto, você tem o time titular, você tem 2, 3 que são reservas e que sabem que pode ser titular, e tem o restante que está ali. Se o Brasil for campeão, todo mundo foi campeão. Quem estava em 70 foi campeão, quem em 94 foi campeão, entendeu? Faz parte do grupo, né? Isso. Agora, tem jogadores, não estou aqui
querendo ser melhor do que ninguém, mas tem jogadores que estão na reserva e que podem ser titular. E tem um cara que está ali. Tem que ser utilizado. Eu esperava realmente ter uma oportunidade de... Porque foi a minha geração desses jogadores, porque eu sempre falo e coloco dessa forma, para ser bem explícito, bem direto. O que o Zico que representava para o Flamengo, o que o Falcão representava para o Inter. E para Roma, né? O Sócrates para Roma, depois o Sócrates para o Corinthians. Cara, eu representava para o Vasco. Exato. Entendeu? A opção de escolha é um direito do técnico e aí ele tem as preferências dele e eu respeito isso. Agora, quando você está dentro de uma seleção, dentro do projeto de buscar aquilo que se desejava, eu me via nessa condição de ser um jogador, de estar ali decisivo e de poder ser útil. Então, se eu tenho alguma, assim, não é mágoa não, mas é tristeza de não ter tido a oportunidade de jogar com esses grandes jogadores. E o resultado entendeu? Poderia ter sido diferente, você colocou uma coisa que é estatística, é fato. E aí, mais uma vez, eu volto para o meu amigo Galo. Das vezes que nós jogamos com a camisa da seleção, que acho que começou em 75, 76, no torneio bicentenário dos Estados Unidos, até nós, no caso, encerramos vestindo a camisa da seleção, jogando junto com o Zico, nós nunca perdemos um jogo com a camisa da seleção. Então, é um dado legal. Sensacional. Isso, você está querendo... Não é, cara. Porque se a gente só perdesse também, o cara, alguém ia falar. Porque ia jogar como? Quer jogar como? Não ganharam... Mas como não aconteceu... Não aconteceu, então... O dado é esse. Alguma coisa que faltou. É isso, cara. Sensacional. 82 teria sido diferente. Eu acho. Teriam 3 de Paulo Rossi, mas teriam 2 do Roberto aí pra virar a parada, com certeza. O Chulapa tirou o gol do Galinho. Mas o futebol tem umas coisas assim que a grande figura de tudo isso é o famoso si, né, cara? Porque eu poderia estar ali e, de repente, não... Mas não estava ali, né? Que eu merecia uma oportunidade. E aí, não estou falando... Estou falando como atleta e não estou falando do Serginho, que estava ali na minha posição. Porque... Você está falando do seu nível de atuação. Lógico. E sempre coloco isso. O 78, eu entrei depois do segundo jogo. Não joguei o primeiro nem o segundo, entrei no terceiro. Porque tinha um jogador, que era o Reinaldo, que tecnicamente era excepcional, mas tinha um problema, né, físico. E o que fez com que eu e o próprio Jorge Mendonça entrássemos em 78 foi porque eu comentei isso contigo no gramado, como foi... Trocou agora o gramado do Maracanã e lá na época eles colocaram o gramado há pouco tempo. Assim, dentro, quase no início da Copa. E o gramado não fixou. Sim. E a grama ficou pesada, soltando e tal, esse negócio todo. Pode ser, cara? Aí eu saltar para falar um pouquinho mais. Então, essa coisa foi de... Por isso que nós entramos no terceiro jogo, aí eu fiz o gol contra a Áustria e aí fomos embora, entendeu? Aí veio o problema da Argentina. Seleção invicta que não venceu a Copa. Campeão moral que não vale nada. Esse negócio de campeão moral. Não vale e nada. Isso fator também, né? O Roberto chegando em 82 com a experiência de uma Copa nas costas, né? Com certeza. Tinha jogado em 78. Agora, a gente vai ter... Estamos aqui na reta aqui, mas a gente tem que... Isso. Tem um assunto que não pode. A gente pode até voltar no finalzinho para o Roberto jogador, mas tem o Roberto presidente do Vasco, aquele momento em 2011. Cara, que é a retomada, né? Deixa eu só completar sobre isso, porque é engraçado, Roberto. Como o torcedor do Vasco tem uma memória afetiva até hoje daquele time que parece que foi o último grande time do Vasco. Foi, né? Você fala de um jogador, Diego Souza, o torcedor do Vasco quer. Os fala meninos, Dedé, né? o torcedor do Vasco E os meninos? Alain... Rômulo, né? Rômulo, voltou tá pro Vasco agora, né? agora. O Alan... Fagner na lateral direita, que também Souza, era jovem. Tava voltando ali, subindo no Vasco. Você montou o último você pegar esse time, você tinha o Fernando Praz, né? Chegou uma carreira, mas foi um jogador... Sensacional. Você ainda brilhou no Palmeiras depois do Vasco, né? Isso, viveu... Fagner. Você tinha Fagner, Dedé... Era o... Anderson Martins do Vitória da Bahia. E que o lateral esquerdo era o... Às vezes até o Felipe, né? Mas depois também. Mas depois ele veio mais pro meio, né? Alain... Você tinha...
tinha jogadores no meio, cara. Nós tivemos 2 momentos. Você tinha o Newton, depois você tinha... Me ajuda aí, cara. Newton, o Vascaíno aí. Tinha o Souza naquele time também já? Tinha Souza, Rômulo vivendo assim, o melhor momento foi dele. Foi pra seleção. O garoto começando, depois você tinha Éder, tinha Alexandre e tinha Diego Souza. Juninho. Né? Juninho. Então, essa turma toda, Juninho veio, Felipe veio, entendeu? Então, cara, foi muito legal, assim, que o Vasco, uma relação. Até falando com relação a isso, a gente sempre só fala de... Uns falam só de derrota, a gente está falando de vitórias. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque eu vim disso, de tudo que nós estávamos falando anteriormente, de ídolo, de tal, essa coisa toda, e você entra numa função de presidente e que você... o que eu busquei ao longo disso, e é o que eu busco até hoje, hoje não tenho nenhuma relação que eu quero institucional no que diz respeito a pensar em alguma coisa futura dentro do Vasco, mas eu sou Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeito o Vasco, entendeu? E quem está ali, independente de o grupo A, B ou C gostar, é o presidente do clube. Ele está ali. Então, eu sempre me coloco nessa situação, e foi isso que eu busquei no período que eu entrei no Vasco, de tentar unir as pessoas, de trazer essas pessoas um clube tão complicado politicamente, para junto de um objetivo maior, que era a instituição Vasco da Gama. E que, na minha época, e hoje ainda, você tem essa dificuldade de unir essas pessoas com ideias e com propostas parecidas, para que ali na frente o Vasco se torne muito mais forte, muito mais competitivo, entendeu? Com as suas finanças equilibradas. Eu acho que esse caminho que a gente tem que, vamos dizer, se despir da vaidade, entendeu? Daquilo que a pessoa, acha que ele vai ser melhor, o outro vai ser melhor, e eu acho que as ideias, e o Vasco mostra isso. O Vasco não mostra isso agora, não. O Vasco mostrou isso lá atrás. Sim. Que as pessoas têm que ter essa consciência hoje, entendeu? Porque é importante que as pessoas tenham a oposição, se respeite isso aí, mas que a grande maioria possa ter um pensamento comum de fazer o Vasco mais forte, um Vasco mais competitivo, e para isso a gente tem que unir forças. Todas as vezes que os presidentes que já passaram, entendeu? Só o único que eu não tive uma relação, vamos dizer, mais próxima, institucional, foi com o Eurico. A gente não conseguiu ter essa coisa muito próxima. Até quando eu era presidente, nós falávamos de forma institucional, né? Ele dentro da função dele. Mas os outros, entendeu? Acho que a gente... E não falava porque... deixar bem claro, porque eu gostaria até de ter uma relação melhor, mas eu acho que tem coisas que fogem, não só a relação pessoal, mas tem coisas que, para mim, é fundamental. Família. Uhum. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu respeito a família de todo mundo. Respeitem a sua também. E que respeitem a minha. Entendeu? Então, teve um momento, não adianta nem eu voltar com essa coisa, mas que fugiu simplesmente é uma coisa de uma atitude, de um comportamento que foi direcionado a uma pessoa, um filho meu, que corta qualquer coisa com relação a isso. Você acredita que o sucesso... Porque em 2011, a gente pode combinar que foi um sucesso. O Vasco poderia ter sido campeão da Libertadores se não fosse o lance do Diego Souza. Brasileiro, né? Foi vice. Aí na última rodada. E ganhou a Copa do Brasil, né? O Brasil foi em 2011. Copa do Brasil, isso. Ele pegou o Vasco, a gente sabe da história, não precisava voltar, o Vasco estava asfixiado, caiu em 2008, né? Você já montou... tava ali complicado. Eu lembro bem, eu tava acompanhando. 2009, você consegue montar o time com... O Praz chega, tem Carlos Alberto, o time ganha muito bem a Série B. Dorival. 2010 é o retorno, tem o trabalho sendo feito, a montagem. Isso aí, como qualquer outro clube, o Vasco precisou de ajuda de empresário e tudo mais, buscar mercado. Fagner, vários jogadores de Nilton vieram nesse bolo.
Em 2011 consegue o resultado esportivo. E aí eu posso dizer que você foi abandonado, é a palavra? Pelo grupo que chegou com você no poder, e aí você porque, na realidade, o que aconteceu nesse período? Nessa fase, a gente viu o seguinte: nós estávamos ali ajustando a vida do clube, ajustando as coisas que o clube precisava fazer, e uma delas era na parte administrativa, onde você tinha que diminuir o número de vice-presidentes para que um ou outro pudesse acumular e que o clube pudesse respirar com relação a esse aspecto financeiro. Sim. Porque muito se falou com relação à minha administração, com relação a isso, mas eu tive que administrar um período de 2000, 2001, e eu entrei em 2008, entendeu? Olha o passivo. E aí, né? esse passivo é que continua dentro e com do clube. As brigas, Outro dia o cara falou assim, o Roberto e uma outra pessoa que são culpados do negócio do Felipe ter ido para a justiça agora e tal. Cara... É uma avalanche, né, de ações. É uma avalanche, assim. Porque você vai administrando esse passivo. Eu paguei, é o que eu tô falando, Júnior Baiano, Viola, eu, o próprio Edmundo, no período... do Mundial de 2000. Então, os caras lá de trás. E você tinha que fazer time. Sim. Então, sempre me coloquei, continuo me colocando em prol disso, de tentar... Dessa união que eu acho que é fundamental. Por que nós não conseguimos manter esse time de 2011 e tal? Porque também tem outras coisas. E que envolve essa parte empresarial, comercial, entendeu? E hoje o mercado é isso. Se você não tem dinheiro para investir, entendeu? Você precisa de ajustar, trazer o cara para botar o jogador aqui. E os clubes do Rio tinham uma vida muito parecida, muito igual. O Flamengo está conseguindo isso hoje porque... E aí você tem o ex-presidente lá atrás, que foi o cara que ajustou com relação a isso. Entendeu? E nós conseguimos também, no nosso período, ajustar a vida do clube também para cumprir as obrigações que tinham que ser feitas. A trabalhista e tal, essa coisa toda. Mas depois a coisa saiu do trilho porque não cumpriram a coisa como deveria. Mas eu acho que fica aqui algo muito legal que eu sempre pensei, Roberto, que é uma situação... Pode falar. Você... Acho que é melhor tu colocar, porque eu ia só ia... Me impressiona a sua doação pelo Vasco. Tá, você é um cara isso. que você é um desafio gigante. Você era o maior ídolo do clube. E você... colocou isso em jogo em prol do Vasco. E tá falando aqui de união. E tá falando aqui de futuro, de administração mais correta. Assim, isso é inegável. Eu sempre olhei a passagem do Roberto como presidente com muita coragem. É um sacrifício, sacrifício pelo Vasco. E que vários tinham que fazer, eu acho. A minha família... em prol da união. Exato. A minha família fala muito isso porque... Você sai do foco um pouco da família que você passa a viver uma situação de clube, né? Das coisas. E isso que eu tô te colocando, e que você colocou e colocou bem, cara, o que eu tentei foi não ser o melhor, mas trazer para junto de nós essas pessoas que pensamentos diferentes, mas com um objetivo maior que é a instituição. E que, infelizmente, as pessoas não entendiam isso. As pessoas... como eu falei, as vice-presidências seriam importantes. Muitos saíram no segundo mandato porque você deixou de ter o espaço de vice-presidente, entendeu? Que teria que ter uma função de vice, teria que ter uma pessoa acompanhando e tal. E para isso era um custo que aumentava. Queria enxugar esse custo. E a gente estava querendo enxugar isso. Então foi nesse sentido que as pessoas não entenderam, entendeu? E eu torno a dizer... hoje eu não quero e não me arrependo de repente desse segundo, porque as pessoas não entenderam a mensagem com relação a isso. Mas se eu puder ajudar o Vasco, e aí eu sempre falo isso, em muitos momentos eu fiquei na minha casa. Acho que é uma forma de você ajudar também. Você está ali, você não está sendo útil, você não é ouvido, então fique na tua casa ou fique acompanhando o clube e torcendo para que o resultado possa acontecer. Não torcer contra. Né? Então, muitas das vezes, essa coisa na vida da gente, o pensamento, não parece, mas o pensamento,
as coisas que você atrai, eu fico ouvindo e vendo. Por exemplo, o Vasco venceu o jogo agora, de 1-0, em São Januário. O Vasco está a 5 pontos. Tá. Agora entrou no G4, tá no G4, mas ainda a rodada vai completar. Mais ou menos 5 pontos, está com 30, do líder e tal, esse negócio todo. Né? E aí tem gente que reclama disso ainda. Entendeu? Tá certo, a gente quer brigar pelas primeiras colocações, mas a gente tem que ter também uma visão e um pensamento, porque outras equipes que estão lá em cima e quando perdem, mas mesmo assim elas têm um astral. Sim, o negócio é o astral. Estamos lá em cima, estamos na liderança, ou então estamos numa situação, ou já ganhamos, não sei. É isso que, por incrível que pareça, falta um pouco a nós, quando eu digo nós, no modo geral, entendeu? Porque eu penso sempre no Vasco com respeito e com essa troca. Eu tenho consciência de que, em momento algum da minha vida, eu me aproveitei do Vasco. Sim. Eu acho que até me prejudiquei em algumas coisas. Entendeu? Mas não vem ao caso. Entendeu? Então, deixar bem claro que o que eu conquistei na minha vida pessoal, do meu patrimônio, ela foi através do Vasco no período que eu fui jogador de futebol. Se você for fazer... E aí as pessoas que às vezes falam besteira... Muito, né? Vai lá, vê lá o período e vê o dia de hoje. Sim. Entendeu? Então, eu respeito muito a instituição, respeito as pessoas, respeito e sempre busco isso numa troca. A gente hoje está aqui batendo um papo, cara. Franco. Entendeu? A gente está batendo um papo muito verdadeiro. Que eu vou guardar para minha entendeu? vida. Mas por quê? Porque existe uma verdade nisso, existe um respeito entre as pessoas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Lógico. Entendeu? Eu acredito nisso. De repente você pode ter até dúvidas com relação... Mas eu vou te mostrar, ou tentar te mostrar, que não é isso. Entendeu? Eu quero te mostrar que, pô, eu sou igual a você, a ele, a essa rapaziada que está aqui. Eu tenho qualidades? Tenho. A gente falou de muita coisa boa, mas eu tenho defeitos também. E já perdi pênalti, já perdi campeonatos. Né? Que eu ganhei, eu também já perdi. Lógico. Entendeu? Mas nunca faltei com respeito a ninguém, principalmente, no modo geral, mas principalmente dentro do meu clube. Entendeu? Acho que isso é importante. É isso que as pessoas têm que se conscientizarem com relação a isso. Esse clube aqui, ó. Essa camisa é gigante, o Vasco é gigante, e aqui tá um ser humano gigante. E eu tô falando isso, cara, não é para mostrar... Não, e nem desabafo. É mostrar, cara, para que as pessoas que ainda têm dúvidas, mostrar o seguinte, porra, eu respeito muito, porque o Vasco me proporcionou a ser o que eu sou. Eu tô aqui hoje, aqui com vocês, porque eu joguei no Vasco. É isso. Entendeu? Eu fui um dos ídolos da história do Vasco, entendeu? Fui um dos artilheiros da história do Vasco. É isso. Entendeu? Pô. E palmas pra... O Vasco sobe, Roberto. O Vasco sobe. Vasco sobe. Claro que tem que subir. Né? Porra, eu tô... Porra. Você tá doido? Olha política só, doido. Sou de você. Hoje eu tô vindo aqui mais aliviado. Sabe por quê? Porque o Vasco venceu. Tem um clube que fala assim, quando tá o clube você, ganha, quando você vence, ficam mais felizes e tal. Você acende uma luz ali pra gente buscar isso aí. Sim. Entendeu? Sim. Então... É lógico. Roberto, pedir muito? Não, acho que não, cara. Pô, o Vasco voltar pros melhores dias. Vou te pedir uma atitude, né, que pra gente vai ser um presente, mas o presente vai pra quem tá assistindo, que é lá pelo Instagram do @charlapodcast. A gente vai explicar tudo direitinho por lá, como você pode ter CEO e Miguel Sampaio. essa camisa de um time que é gigante, com a assinatura do maior ídolo da história do Vasco da Gama. Mas antes dele assinar, porque daqui a pouquinho eu vou falar da forneria original enquanto o Roberto assina, eu queria pedir salva de palmas de novo pro Roberto Dinamite por essa pra nós, né? Sensacional. Roberto, eu vou te dizer uma coisa assim, pra mim vai ficar pra minha vida essa entrevista aqui, né? Acho que pro Beto também. Pô, lógico. Você é um dos grandes da história do futebol mundial, Roberto, e tá aqui com você, tendo a oportunidade
de ser ouvido e de trocar essa ideia é, pra mim, uma realização profissional gigantesca. Show de bola. Muito obrigado por atender o Charla. E que fique esse recado pra torcida do Vasco. União, Sim. né? E, enfim, valorize os seus ídolos, aqueles que são de verdade, alma, pô. Né? É Não isso. precisa buscar no Google não pra ver o Roberto é ídolo, pô. Não precisa buscar, É né? isso. Roberto, muito obrigado. Pô, eu por que agradeço comparecer. a vocês e é sempre muito bom, cara. Acho que eu sempre falo que na vida tudo é uma troca. E essa troca, quando você tem carinho, tem respeito, pô, tudo acontece. Exato. Cara. A mágica Entendeu? acontece, né? Então, eu não estou aqui vindo para falar com vocês, para me promover com nada, entendeu? Eu vim para mostrar um pouco da minha vida, da minha realidade, das coisas que eu passei. É claro que a gente tinha até outras coisas ainda para falar. Mas em breve, aqui, Roberto. fazer outros Em breve eu vou te programas. perturbar. Você fazer um ao vivo aqui de Entendeu? 5 horas. pra Roberto, por Mas favor. é muito legal. Assina essa Obrigado camisa mesmo. aqui Pô, pra gente. pô, É uma claro. honra para o nosso canal. E vai para Ajuda algum ali, senhor. inscrito. Ajuda aqui, senhor. A gente vai explicar Entra lá aí, pelo senhor. @charla Encosta no manto podcast aqui do Vasco. como senhor. é que você... É isso aí. Abre aqui a camisa, estende. Porra, botou o negócio. Peraí, cara. Chega pra chegar, cara. Ô, Enquanto isso, galera, é o seguinte, vou falar da Forneria Original, nossa parceira. A pizza chegou. Vamos abrir a Aí, pizza abre aqui aí. pra mostrar, cara? Diferente, ó. Meu Frango catupiry. Catupiry, Meu tradicional, Deus do céu. ó. Mas isso Show de aí bola, é Roberto? só o quê? Só a propaganda? Vamos levar? não. Vamos comer, né? Sim! Forneria Original. Roberto Dinamite vai se deliciar com a pizza Com também. certeza. Seguinte, galera, ó. Cupom CHARLA10. Baixe na sua loja de aplicativos o aplicativo da Forneria Original e também vá no site forneriaoriginal.com. Ainda depois da promoção dos pais, tá valendo aí a promoção também da pizza. Você pede uma pizza de 40 centímetros salgada e o growler do Chopp da Ocus Pocos, que tá aqui com a gente. O Betão já matou esse. Tem outro ali ainda pro Roberto. O seguinte, Chopp Alma da Ocus Pocos é a melhor cervejaria, é a que eu gosto mais, né, cara? Sai por R$ 29,90 o growler se você pedir a pizza. Tá aqui embaixo, ó, cupom CHARLA10. CHARLA10 é o cupom pra você ganhar 10% de desconto, beleza? Fim de papo, vamos comer, vamos tomar naquela serva. É isso, Betão? Galera, Foi show? foi uma baita de uma charla. A gente tava tentando. O Roberto é difícil. Dribla. Tira. Tá vendo? Faz gol de lambreta, Roberto? Pô, que Betão. Mas Que é, isso, Betão? Voou, mas voou. Foi sensacional. Valeu o sacrifício. Sabia que essa charla seria maravilhosa. Aqui, ó, camisa assinada pelo homem. A gente vai explicar no Instagram. Segue lá, @charlapodcast. Vamos explicar como você faz pra ganhar essa camisa. Diga aí. Em breve no Em breve no estúdio novo. É isso aí, é isso aí. maravilha. Galera, muitas show de novidades, bola. ao vivaço. Isso. Tem que segurar o Beto Twitch. Júnior ao vivo, hein, irmão? Isso. Tamo junto, galera. Valeu. Esse Valeu. foi o Charla Podcast. Um abraço. Valeu.